Olá, meus amigos. Então, vamos aí dar continuidade à nossa reflexão cada dia desse tempo da Quaresma, contando aí com a ajuda de Santo Tomás de Aquino, não é? É muito mais do que trazer boas informações, se assim eu posso dizer, ou falar de coisas profundas e belas. Essas meditações precisam levar, acima de tudo, a cada um de nós a perceber a própria graça trabalhando na nossa alma, nos convidando a, de fato, crescermos espiritualmente e na comunhão com o próprio Cristo durante esse grande retiro espiritual que é a Quaresma. Então, na reflexão passada, São Tomás se perguntava se convinha a Cristo ser tentado. E aí ele colocou 4 razões. Nesta reflexão que se segue, ele afirma: Cristo tinha de ser tentado no deserto. Tá? E aí ele cita aqui o Evangelho de São Marcos. Esteve no deserto por 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo demônio. Daí ele diz: foi pela própria vontade de Cristo que ele foi exposto à tentação do demônio. E foi também por sua própria vontade que ele foi exposto para ser morto pelos membros do demônio. Se ele não o tivesse querido, o demônio jamais teria ousado aproximar-se dele. Então, você veja só. Foi pela vontade de Cristo que ele foi ao deserto para ser tentado ao demônio. Porque se ele assim não quisesse, o demônio não o tocaria. Da mesma forma como ele se entregou aos suplícios e à própria morte de cruz, porque ele quis. Né? Porque ele quis. Né? Senão, o demônio e nem os seus membros não o tocariam. Tá? O demônio está sempre mais disposto a atacar aqueles que estão sozinhos. Porque, como diz a Sagrada Escritura, se é possível dominar o homem que está sozinho, 2 podem resistir ao agressor. Foi por isso que Cristo saiu para o deserto, como quem vai a um campo de batalha, para que lá ele fosse tentado pelo demônio. Daí Santo Ambrósio dizer que Cristo foi para o deserto com a expressa intenção de provocar o demônio. Porque se o demônio não tivesse lutado, Cristo não o teria vencido em seu lugar. Então Cristo vai ao deserto para provocar o demônio e para ser tentado pelo demônio. Por quê? Para vencer o demônio. Né? O demônio que havia vencido Adão, agora ele vai novamente tentar, aparentemente, a mais um Adão. Mas esse ele não consegue. Esse é diferente. Esse é diferente, aparentemente, no fato de que ele não consente à tentação. Porque de todos os outros pontos de vista e ângulos que o demônio conseguia analisar no ato da tentação, aquilo era um homem. Né? Mas não era simplesmente um homem, era Deus. Mas Cristo vence o demônio no deserto enquanto homem. Né? E não simplesmente porque ele era Deus. Né? Mas ele vence como perfeito homem. Santo Ambrósio dá também outras razões. Ele diz que Cristo escolheu o deserto como lugar para ser tentado por um motivo secreto. Expressamente o de poder libertar Adão de seu exílio, ele que, do paraíso, foi levado ao deserto. E também ele o fez por um motivo no qual não reside mistério algum, que é o de nos mostrar que o demônio inveja aqueles que tendem a uma vida melhor. Então, olha que coisa curiosa. Quando Adão peca, ele é expulso do jardim do Éden e ele é colocado no deserto. Então, Cristo vai ao deserto para libertar Adão de seu exílio. Ele que foi exilado no deserto. Né? Veja que simbologia maravilhosa. Né? E também para mostrar que todos aqueles que aspiram a uma vida melhor, eles serão tentados pelo demônio. Inclusive, isso é um termômetro para todos nós.
Se nós estamos sendo tentados, né? E muitas vezes a gente fica até mal, porque a gente vê as mazelas da nossa alma. Mas veja só, sob um certo ponto de vista, ser tentado é bom. No sentido de que se os demônios estão se incomodando com você, é porque você está tendendo a uma vida melhor. Quem não está tendendo a uma vida melhor, quem está acostumado ao pecado, afeiçoado a esse mundo, os demônios não tentam essas pessoas, né? Muito pelo contrário, o tanto quanto eles puderem para fazer da vida dessas pessoas a coisa mais tranquila possível, eles o farão. Tá certo que a nossa vida, ela sempre tem as suas tribulações, as suas provações, os seus percalços. E nem sempre isso é fruto de tentações, né? Muitas vezes não é. Mas naquilo que depende dos demônios, para manter um pecador fiel ao seu pecado, aquilo que eles puderem fazer para amenizar essas coisas, eles o farão. Então, se uma pessoa está sendo tentada, é sinal de que ela está se deslocando para uma vida melhor. E isso é muito bom, né? Dizemos com São João Crisóstomo que Cristo se expôs à tentação porque o demônio tenta, sobretudo, aqueles que ele vê que estão sozinhos. Assim como no princípio de tudo, ele tentou a mulher quando a encontrou longe de seu marido. No entanto, disto não decorre que um homem se deve lançar às tentações todas as vezes em que tais ocasiões se apresentarem. Então, esse é um ponto que ele bate na tecla 2 vezes nessa meditação, né? Cristo foi tentado porque ele estava sozinho. É por isso que quando ele envia os discípulos, ele os envia 2 a 2. Né? Então, estar sozinho, a solidão, é uma ocasião convidativa para que o demônio nos tente. E nós precisamos estar atentos a isso. São Tomás diz aqui que isso não quer dizer que todas as vezes em que a gente se encontre só, nós seremos tentados. Mas a solidão em si é uma ocasião convidativa às tentações do demônio. As ocasiões de tentação são de 2 tipos. Um dos tipos surge das ações do próprio homem, quando, por exemplo, ele mesmo se aproxima do pecado, não evitando as ocasiões pecaminosas. Que tais ocasiões devem ser evitadas, nós já o sabemos, e a Sagrada Escritura nos lembra disso. Não te detenhas em parte alguma da planície, ao redor de Sodoma. Gênesis 19, 17. Então, qual é a primeira ocasião de tentação? É quando nós nos expomos às tentações. Quando nós nos colocamos em situações onde nós sabemos que nós seremos tentados. Se nós sabemos dessas situações, nós precisamos fugir delas. Porque elas não são boas. Elas podem sim nos levar ao pecado. E nos levando ao pecado, se for um pecado mortal, né? Aqui São Tomás está falando principalmente das situações de pecado mortal, nós perderemos a amizade com Deus. Né? Então a primeira coisa é fugir das situações de pecado. E aqui vale, inclusive, nós lembrarmos o problema do celular. Porque com o celular você tem ali, né, com um clique, a oportunidade de não só entrar em tentação, mas como consumar o próprio ato. Né? São Tomás, quando ele vai tratar sobre uma doença espiritual que é a assídia, ele vai falar das filhas da assídia. A assídia é o que modernamente se traduz por preguiça. Mas São Tomás diz que a assídia ela é uma tristeza acerca das coisas de Deus. Né? E que uma das filhas da assídia é a divagação da mente. Então, muitas vezes a gente fica ali divagando pela internet, pelo celular, né? No roll screen. Não é?
Tudo isso daí nós estamos muitas vezes dando ocasiões para imagens entrarem no nosso imaginário. E na medida em que a gente vai dando atenção e afeto para essas imagens, elas vão ficando mais impregnadas no nosso imaginário, né? Tornando quase que impossível resistir à tentação. Isso é só um exemplo de como o celular ele nos coloca prontamente numa situação de sermos tentados. O segundo tipo de ocasiões de tentação surge da inveja constante do demônio àqueles que tendem às melhores coisas, conforme diz Santo Ambrósio. E esse tipo de ocasião não deve ser evitado, pois, de acordo com São João Crisóstomo, não só Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, mas também todos os filhos de Deus, que possuem o Espírito Santo, são levados para lá da mesma forma, pois os filhos de Deus jamais se contentam em sentar e ficar de braços cruzados, mas o Espírito sempre os urge a tomar por Deus algum grande trabalho. E isto, no que concerne ao demônio, é ir para o deserto, porque no deserto não há nada daquela perversidade que agrada ao demônio. Toda boa ação é como se fosse um deserto aos olhos do mundo e da nossa carne, porque os bons trabalhos são o contrário daquilo que desejam o mundo e nossa carne. Dar ao demônio tal oportunidade de tentação não é perigoso, porque trata-se muito mais da inspiração do Espírito Santo, que é o promotor de todo o trabalho perfeito e que nos prontifica, do que da ação do demônio, que odeia todo tipo de bom trabalho. Então ele fala de uma segunda ocasião de tentação aqui, que é a que vem pela inveja do demônio. O demônio que começa a invejar os filhos de Deus. Os filhos de Deus que são impelidos pelo Espírito Santo a fazerem grandes trabalhos, a fazerem trabalhos de evangelização, a fazerem trabalhos que de fato levem as pessoas a terem uma comunhão com Deus. O demônio inveja essas pessoas e busca tentá-las. E aí São Tomás está dizendo, essa tentação, diferentemente da outra, que foi aquela que a gente se colocou por não evitar a ocasião do pecado, essa oportunidade de tentação é muito mais uma inspiração do Espírito Santo, né, do que uma fraqueza nossa, né? Porque é a gente se expor a uma situação de tentação por inveja do demônio que está nos vendo fazendo pelo próprio Espírito Santo grandes obras, obras que agradam a Deus. Então, fiquemos atentos a essas tentações que podem vir sobre nós nessa quaresma, e que as que sobrevirem sejam as tentações das boas obras, e não aquelas onde nós nos expomos às ocasiões de pecado. Obrigado pela atenção, que Deus te abençoe, um forte abraço. Até o próximo vídeo.